Graças a Deus. Irmãos, por gentileza, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 4. Os músicos aí do teclado pode ficar à vontade, viu? Fica à vontade em nome de Jesus. Faz uma adoração para nós aí. Lucas, capítulo 5, verso 4. Eu externo a Deus a minha gratidão por estar aqui mais uma vez, podendo ministrar a palavra do Senhor, o pastor Marcelo, pela confiabilidade. Amém? O verso 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Em outras traduções, Jesus vai convidar Pedro para ir para o profundo. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu vivo uma promessa que se cumpriu na minha vida. Eu lembro-me quando eu tinha 14 anos e estava chegando na igreja a qual nós congregamos, na verdade, por 28 anos. E eu com 14 anos chegando, minha mãe e eu, uma irmã olhou para mim, aquelas irmãs do círculo de oração, do Cocó, e quando nós chegamos, eu com 14 anos, ela apontou o dedo para mim, falou, olha, e falou direcionado à minha mãe: eu vejo Deus trabalhando na vida deste teu filho de uma forma extraordinária. Eu vejo ele ministrando, pastoreando, e quando foi feita aquela promessa para mim, eu, na minha inocência, comecei a sorrir. Eu comecei a desdenhar pela promessa que eu estava ouvindo. Porém, os anos foram passando e o desejo de fazer a obra também foi aumentando no meu coração. E eu lembro que eu fui ministrar na igreja que nós pastoreamos hoje. Eu fui ministrar e depois da ministração, o pastor Marcos, não sei se ele está presente, depois da ministração, ele falou comigo: você não quer me ajudar aqui, não? Eu falei: quero não, obrigado. Pode aumentar. E aí ele ficou uma semana, irmão, mandando mensagem para mim e eu ignorando. E eu fiquei ruim com aquilo, falei para minha esposa: amor, vamos orar. Expliquei a situação para ela e Deus nos direcionou. E hoje nós estamos ali, fez um ano, em setembro. A obra já tem crescido, graças a Deus, temos alcançado almas. Fizemos uma reforma na igreja e eu tenho visto, pastor Marcelo, o cuidado de Deus com as nossas vidas, com o ministério, com a obra, com o reino. E eu tenho certeza que não é diferente na vida dos demais pastores que estão aqui conosco. Agradeço os obreiros também que estão me acompanhando, diácono Bruno, presbítero Mateus, minha família que está logo ali, irmã Gislene também. Amém. Irmãos, 2026, a qual o pastor já falou, ele não chegou ainda, mas ele vai chegar. Quem crê que vai chegar? Eu estou pregando para crente aqui? Quem crê que vai chegar? E quando eu falo de 2026 e faço essa leitura, a didática da leitura vai nos ensinar muita coisa. Que leitura, pastor? Lucas 5, verso 4, que a Bíblia diz que Jesus se aproxima de dois barcos, só que ele escolhe um para entrar. Primeiro, não é todo barco que Jesus entra, ele sempre vai escolher um. E Jesus sempre foi mestre em conexões. Jesus sempre foi mestre em se conectar. Isso começa desde lá do Gênesis, com o próprio Deus. Deus, ele sempre foi mestre em fazer conexões, em criar conexões. É tanto que a Bíblia diz que todos os dias, ao fim do dia, Deus descia ao jardim para falar com Adão e Eva. Imagine aí, irmão, que honra o próprio Deus ter um dia exclusivo, ou todos os dias da semana exclusivo, para dizer: eu vou descer para falar contigo pessoalmente. Era assim que Deus tratava com Adão. Só que o fim do dia, no calendário, não era igual ao nosso, à meia-noite, era às 6 da tarde. Então às 6 da tarde, às 18 horas,
Todos os dias Deus descia para falar com Adão, face a face. Eu gosto de ministrar essa parte aqui porque eu preciso explicar essa situação para os irmãos tentarem absorver a melhor forma possível. Era mais ou menos assim. Adão olhava para Eva e falava: Eva, hoje é que dia? E ela falava: segunda. E ele falava: então se arrume, porque hoje é dia de Deus descer para falar com a gente. Hoje é que dia? Hoje é terça, e vai, quarta, quinta, sexta, sábado. Eva, hoje é que dia? Hoje é domingo. Então se arrume, porque dia de domingo, aí é que Deus gosta de descer para falar com a gente. Deus sempre criou essas conexões, ao ponto de às vezes colocar pessoas ao nosso redor, à nossa caminhada, para nos fazer entender o nosso próprio chamado. Não foi assim comigo? Não foi assim com você? Às vezes Deus teve que levantar alguém, colocar de suporte para que você pudesse entender a chamada. E chamada sem renúncia não existe. Ministério sem renúncia não existe. E isso também Jesus faz, ele cria conexões. Certa feita, a Bíblia diz que Jesus, tentando descansar, ele está hospedado, uma mulher grega da Sirofenícia, né? Ela chega até Jesus, sabe que Jesus está hospedado, Jesus quer descansar, porque Jesus vem da maratona, de pregar, salvar, libertar, curar. Jesus já está descansando, essa mulher chega e fala: Jesus está aí? Tá, eu quero falar com ele. Evangelhos vão dizer que a sua filha, né, a sua é serva, é filha. Evangelhos vão dizer que a menina que está endemoniada é serva, outros evangelhos vão dizer que é filha. E ela chega até Jesus e fala: Senhor, eu preciso de uma bênção. E Jesus: eu não tenho bênção para você. Aqui eu entendo que às vezes para Jesus criar conexões expressivas para nós, às vezes ele tem que falar um não, bem rígido também. Essa mulher, ela não volta. A Bíblia diz que ela se prostra. Jesus, me dá a minha bênção. Tem gente que só se prostra quando a vitória vem. Ela não. Antes de receber a vitória, ela já estava prostrada, dizendo: eu preciso de uma bênção, Jesus. Jesus dá outra e fala: olha, eu não posso pegar, porque ela era grega, era de outra fé. Jesus vai dizer: eu não posso pegar aquilo que eu tenho e dar aos cães. Ô lapada. Mas a mulher, ela entende e diz para Jesus: eu sei o meu lugar, mas eu quero dizer uma coisa também. Até do que cai das mesas, os cães também comem. Oh meu Deus. Jesus para os discípulos, ele olhou certa feita e disse: homens de pequena fé. Outra vez falou: homens que têm... Mas para a mulher Sirofenícia ele disse: mulher, que fé é a tua? Levanta, pega o teu milagre e vai-te embora. Levanta, pega o teu milagre e vai. Deus ama criar conexões. Certa feita eu vejo Jesus também em João 4. A Bíblia diz que ele chega em um poço de Samaria. E a Bíblia diz que é necessário passar por lá. Às vezes vai ser necessário Jesus passar pelo local onde você está se escondendo. Amém, irmão? Amém? Vou falar de novo. Às vezes Jesus vai passar pelo local a qual você está se escondendo. Uma mulher samaritana, ela diz: eu vou buscar água, mas eu vou em um local ou em um horário, na verdade, que não vai ter ninguém para me ver. A Bíblia diz que Jesus está com todos os discípulos. Só que neste momento, a Bíblia diz que também todos os discípulos que estão com Jesus vão comprar comida. Eu gosto de aplicar isso, porque não tinha necessidade alguma, irmão Rafael, não tinha necessidade de todos os discípulos irem para o supermercado, né, para comprar comida. Imagine aí. Só que Jesus está criando aqui, está projetando aqui uma conexão individual. Jesus está dizendo: eu vou me encontrar com uma mulher que já está ferida, uma mulher que já está machucada, uma mulher que já está constrangida. Eu vou me encontrar com ela. E como Jesus sabe o estado daquela mulher, se Jesus levasse os discípulos, ou se os discípulos fossem com ele, eles iriam apontá-la. Porque cá para nós, aqui não tem. Mas para tirarmos o peso da responsabilidade dos nossos erros, às vezes queremos apontar o pecado do outro. E Jesus sabia disso.
Então Jesus vai dizer: vai todo mundo comprar comida? Porque hoje eu tenho um particular com quem está necessitando de uma conexão. A Bíblia vai dizer que Jesus se assenta no poço de Samaria. E a forma dele criar conexão é diferente da nossa. A forma que a gente evangeliza é mais ou menos assim: se você não aceitar Jesus, você vai morrer, vai para o inferno. Só que Jesus, ele, até para evangelizar, ele fazia de uma forma diferente. A Bíblia diz que ele se assenta no poço, na beira do poço. E lá vai a mulher, na sua mente, ela pensando: hoje eu não vou encontrar ninguém, hoje eu não vou falar com ninguém, hoje eu só vou pegar água. Só que acredite, o mesmo Cristo que está aqui esta manhã é o mesmo que estava já sentado na beira do poço dizendo: estou esperando, vai ter mudança de propósito hoje, vai ser criada uma conexão hoje. E a Bíblia diz que a mulher chega com um cântaro. Primeiro, pega isso, irmão. A mulher vai buscar água, mas ela não está com sede. Amém? Amém? A mulher vai buscar água porque pegava água 3 vezes ao dia. Para limpar a casa, fazer comida, tomar banho e etc. Essa mulher está indo ao poço de Samaria buscar água, porém, ela não está com sede. E Jesus vai causar uma sede nesta mulher. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aos nossos corações aqui, mas por muitas das vezes vivemos, andamos que nem ela, que nesta mulher. Não tínhamos sede, nem sabia quem éramos, mas depois do encontro que tivemos com Ele, o nosso coração se abriu, a nossa boca salivou e dizemos: me dá logo desta água para beber. E Jesus, ele vai dizer, já vou entrar aqui, calma, foi me dado uns minutinhos, eu gosto de seguir o protocolo. Jesus, ele está esperando a mulher, e quando a mulher chega, ele diz: mulher, me dá água. Jesus não pergunta o nome, ele só fala mulher, e nem a Bíblia diz quem é, só diz que é samaritana. Me dê água. A mulher olha, todo mundo sabe o discurso, eu não posso falar, o senhor é judeu, eu sou samaritano, o senhor crê que a adoração acontece no monte, nós cremos que a adoração, no templo, nós cremos que a adoração acontece no monte. Quando Jesus vai começar a esboçar com ela, a conversar, ele vai criar um desejo nesta mulher de tomar água. Ou seja, Jesus, ele sabe criar conexões. Conexões a qual vai nos transformar. Vai nos pegar de um estado a qual vivíamos e nos colocar em outro estado para usufruirmos. Eu profetizo aqui já esta manhã em te dizer: esta mesa não foi colocada em vão. Não foi apenas para nós batermos palma e dizermos quão bonita ela ficou. Não. Tem uma conexão ligada aqui. Deus nos trouxe aqui esta manhã para dizer: vem, participa, se alimenta e se fortifica. A Bíblia diz que Jesus, ele se aproxima de 2 barcos. E ele escolhe um para entrar. De quem? Qual barco que Jesus escolhe para entrar? Diga: Pedro. Fala assim: o grosso, o rude, o ignorante. Mas é esse barco que Jesus quer entrar, tu acredita? É no barco de quem acredita que não precisa de ninguém que Jesus quer entrar. Está revelando. A Bíblia diz que Jesus escolhe o barco de Pedro. Sabe a situação a qual Pedro viveu a noite passada? Deixa eu te dizer, mesmo sem você abrir tua boca, Deus sabe o que você passou a noite passada. Mas deixa eu te revelar uma coisa aqui tremenda. Pode não ter acontecido esta noite, mas hoje pode ser o melhor dia Hoje pode acontecer a maior pesca do seu ministério. Jesus escolhe o barco. E ele ainda olha para Pedro e diz: vamos para o profundo. Vamos para o... Pedro está lavando as redes. Já vi muita gente dizer que Pedro está lavando as redes porque está desistindo. Bem, verdade não é essa. A verdade é que pescador que é pescador, quando ele pesca, quando ele termina de pescar, por mais que ele não tenha pego nada, ele tem que lavar as redes para preparar, para tentar pescar. O outro...
olhe para alguém que está ao seu lado, bem na biloca do olho dele, seja profeta para ele, em nome de Jesus. Olha bem na biloca do olho dele e diga: talvez tu não conseguiu pescar nada ainda, mas Deus está entrando no barco. Aproveita que a rede está limpa e se prepara, irmão, porque 2026 vai romper ministérios em nome de Jesus. O que você não conseguiu fazer em 2025, talvez por culpa nossa mesmo, eu profetizo em nome de Jesus, a ordem prioritária de Deus para nós é: entra no barco, vai para o profundo, porque no raso ninguém pesca. Jesus está dizendo: Pedro, quer milagre? Quero. Então aqui não consegue, no raso não consegue. Ezequiel 47, a Bíblia vai nos enfatizar isso. A Bíblia diz que o anjo chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, meça 1000 côvados e entra no rio. A Bíblia diz que Ezequiel vai, mede, entra. Quando ele entra, a Bíblia diz que a água bate no seu tornozelo. E a Bíblia diz que Ezequiel para, porque ele está acostumado com as águas que batem em seu tornozelo. Só que o anjo não está preocupado com o que Ezequiel está fazendo no momento, está parando. O anjo diz: não é para parar aí, Ezequiel. Deus nos trouxe esta manhã, sabe para quê? Porque tem muita gente que quando a água bateu no tornozelo falou: aqui está bom, não preciso mais sair daqui, aqui está melhor, aqui está legal. O anjo está para nós hoje, irmão, está nos dizendo: meça 1000 côvados, porque eu não te quero aqui, desce mais, porque eu sei que é capaz. Ezequiel, meça. Ezequiel mede, desce, e a água, a Bíblia diz que vai acontecendo uma dinâmica. A água vai batendo no joelho, na cintura, mas só que todas as vezes que ele tem essa experiência, Ezequiel para. E por muitas das vezes encontramos pessoas no ministério que têm parado. E deixa eu te dizer algo aqui em nome de Jesus: não pare. Eu falei isso para a igreja semana passada. Você não sabe, mas tem alguém se espelhando em você. Não pare. Tem alguém se espelhando no seu ministério. Não pare. Quando eu falo isso, eu lembro de Eliseu. Elias não sabia isso, pode aumentar. Mas Eliseu fala: olha, eu quero andar contigo. Por quê? Não, eu quero andar contigo. Não, eu vou para cá, Eliseu, mas eu quero, onde tu for eu vou. Onde o Senhor for, eu irei. A Bíblia diz que chega uma parte que Elias fica incomodado, irmão, porque Elias não está entendendo a mente de Eliseu. Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer: homem, o que tu queres? Ficai aqui. E Eliseu vai olhar para Elias e vai dizer: Elias, eu não quero nada contigo. Eu quero a porção que está na tua vida. Não quero nada com... Eu quero com ele, Elias. Eliseu está dizendo: eu ando contigo porque eu me direciono pelo seu ministério. Mas o que eu quero não tem nada a ver contigo, tem a ver com ele. Temos que entender que Deus vai sempre colocar pessoas ao seu lado para te dar esse suporte de crescimento. Talvez hoje você não entende. Às vezes irmão, nós somos ignorantes, às vezes igual Pedro. Pedro, ele era muito ignorante. Certa feita ele vai falar: Jesus, pega leve, o negócio está pesado, os discípulos estão indo embora. Jesus vai olhar para Pedro, vai dizer: o sermão eu não mudo, a porta está lá, se quiser vai também, não é? E Pedro só é ignorante, mas ele não é bobo. Quando Jesus diz: a porta está aberta, é maior que a da Adaque de Águas Claras, vai tu também, Pedro. Pedro vai olhar para Jesus, vai falar igual o nordestino, né, irmão? Para quê? Para onde? E para quem? Vou nada. Para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tem traduções em que a Bíblia vai dizer: para onde eu irei? Tem traduções que a Bíblia diz que é a mais linda, que eu acho que é: para quem eu irei? A tradução para quem eu acho mais linda, porque Pedro está dizendo: lugar tem muito, mas pessoa só tem o Senhor. Para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Oh Jesus, sinto muito, mas com dinheiro no bolso eu te adoro, sem dinheiro no bolso eu te sirvo do mesmo jeito. Recebendo vitória eu te adoro, mas padecendo também eu te adoro do mesmo
mesmo jeito. Pedro só é ignorante, mas não é bobo. E Pedro é profissional. Até porque a Bíblia diz que Pedro era pescador. E pescador que é pescador, ele se coloca como profissional. E Pedro era profissional, vivia da pesca. Quando Pedro olha para Jesus e Jesus diz: vamos para o profundo, Jesus está falando: se quiser viver o que você não conseguiu viver até ontem, vamos nós dois para o profundo. Jesus não diz para Pedro: vai, ele diz: vamos, vem comigo, porque comigo no profundo tem diferença. Comigo no profundo tem, irmão, tem vitória. Eu não consigo entender pessoas que falam: olha, pastor, tem tantos anos que eu vivo na mesma prova. A questão é: está indo para o profundo com quem te chamou para o profundo? Jesus diz: vamos. Pedro não retruca, ele vai. E quando chega no profundo, a Bíblia diz que Pedro pega logo as redes. E é uma palavra profética aqui para nós esta manhã. Por quê? Porque chegou o tempo de nós pegarmos as nossas redes e lançarmos. Tem gente que olha para a rede que você lavou e debocha, dizendo: vai parar. Não vai. Eu só estou preparando para o outro dia da pesca. Quando alguém chegar para você e dizer: e aí, irmão, lembra o que Deus falou, não vai se cumprir? Não, você não entendeu. Eu estou no direcionamento de Deus. Entenda que as tuas redes estejam preparadas, porque ninguém sabe o dia em que o próprio Deus vai mandar lançar a rede. A questão é que quem está com as redes limpas, recebe. E rede suja, se rompe, não segura milagre. Amém, irmão? Amém, irmão? Jesus diz: Pedro, Jesus fica olhando Pedro lançar a rede, irmão. Porque Jesus é assim. Primeiro ele deixa a gente fazer as coisas do nosso jeito. Diga para alguém: do teu jeito não funciona. Diga para ele: do teu jeito não funciona. Não, seja mais ousado, diga assim: se você tentar do teu jeito, você só vai se tornar especialista em fracasso. Diga para ele, enche a boca e diz isso. Se nós tentarmos do nosso jeito, nós só vamos nos tornar especialistas em fracasso. Mas nós estamos sendo guiados por ele. Jesus está no barco guiando e diz: Pedro, para. Interessante que Jesus não estava com Pedro a noite anterior e nem sabia qual era o lado que Pedro tinha jogado a rede. Mas quando Jesus está no dia com Pedro, no barco, Pedro vai jogar a rede e Jesus vai dizer: está jogando a rede do lado errado. Joga do outro lado, ou seja, joga do lado que você não tentou jogar ontem, Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus, irmãos. Eu mesmo tentei por muito tempo jogar a rede onde eu queria. Mas todas as vezes que eu jogava a rede, lançava a rede, eu não pegava nada. Eu tenho certeza que eu estou ministrando para pessoas aqui que jogam a rede e prosperam. Mas eu também estou ministrando para pessoas que jogam a rede e não conseguem pegar nada, pastor Marcelo. Mas a partir de hoje, desta palavra profética, a palavra e a ordem prioritária de Deus para as nossas vidas é: jogue a rede do lado correto. Irmão, chegou o tempo de lançar a rede do lado correto. Eu vou profetizar: chegou o tempo de lançar a rede do lado correto. Pedro, quando escuta isso de Jesus, ele não retruca, ele não diz: olha, Senhor, aqui o profissional sou eu. Pedro não diz isso. Eu volto a repetir: Pedro só é grosso, mas não é bobo. Ele sabe que quem fala com ele não é qualquer um, porque Pedro participou de milagres, de cura. Pedro viu Jesus fazer todos os sinais e prodígios. Então quando Jesus diz: lançai a rede do outro lado, Pedro só fica calado por um instante. Ele até abre a boca, mas ele abre a boca para dizer: eu tentei ontem e não consegui. Quantas vezes nós temos tentado e não conseguido? Isso não é só no âmbito ministerial, não.
no profissional, no conjugal, Deus está nos dizendo: chegou o tempo de lançarmos a rede do lado correto. Entenda, irmão, que Pedro é profissional. Volto a repetir, profissional ele não quer palpite. Se eu falar assim, pastor Marcelo, eu acho que o senhor está advogando errado. Irmão, pastor Marcelo vai falar: quem é advogado aqui, irmão Rodney? Sou eu ou você? Eu falei: é o senhor. Profissional que é profissional, ele não aceita palpite. Só que Pedro não vai retrucar, ele não retruca. Quando Jesus fala: lança a rede do outro lado, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: ontem eu tentei e não consegui pescar nada, mas segundo a tua palavra, mas conforme a tua palavra. Pedro está dizendo: eu tentei do meu jeito, mas quer saber? Como o Senhor falou para eu jogar a rede, eu vou jogar conforme a tua palavra. Eu profetizo em nome de Jesus: pare de fazer as coisas do teu jeito, do nosso jeito não dá certo. Chegou o tempo em que Jesus vai dizer: e este é o tempo, esta é a manhã, este é o dia, 14 de dezembro de 2025. Jesus está te convidando: lance a rede do lado correto. E nós temos que hoje bradar e dizer: ontem eu tentei e não consegui, mas segundo a tua palavra, hoje vai ser diferente. Nós temos que profetizar desta forma. Está chegando profetizando, irmãos, e você precisa entender que enquanto você não profetizar, não acontece. Ezequiel no vale, ele tinha duas opções: ou era osso ou era profeta. O que tu quer ser? Ou osso ou profeta. A diferença é que quem é osso precisa que alguém profetize para ele ter vida. É mais ou menos assim. Quem é osso precisa que o pregador, que o pastor diga: levante a mão, diga glória a Deus, diga aleluia. Aí quem é osso vai fazer glória a Deus. Mas quem é profeta não. Com a palavra profética dele, aos que estão em redor se revigoram pelo poder da palavra. Eles se renovam pelo poder. Osso ou profeta? Ezequiel está dizendo: eu quero ser profeta. Paulo e Silas na prisão, a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam. E a Bíblia diz assim: e os outros presos os escutavam. Tem aqueles que cantam e tem aqueles que só escutam o louvor. Quem somos nós? Quem escuta o louvor necessita do milagre de quem está louvando, mas quem canta não. Quem canta, Deus abre as portas, despedaça os jugos, quebra os grilhões. E acredite, o que Deus tem para mim não é só para mim, é para você também. O que Deus tem, irmão, quando o pastor profetizou aqui para o pastor Marcelo, eu já peguei lá. Você tem que se ligar nas coisas, irmão. Quando Deus falou aqui na boca do servo e profetizou o pastor Marcelo, eu já peguei lá, falei: essa daí eu também estou junto. Você tem que entender a palavra profética, não é, pastor Bruno? Quando Deus faz algo, nós temos que entender que não é só para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. O milagre, quando Pedro puxa a rede e vem peixe, não é só para ele, varão. Não é só para ele. A Bíblia quem diz, porque a Bíblia diz que Pedro olha para o outro barco que também está longe e diz: vem para cá que o negócio aqui tá bom. Vem para cá que o negócio aqui está diferente. A Bíblia diz que o outro barco se aproxima, e nós vamos encerrar. A Bíblia diz que o segundo barco, que também não pescou, se aproxima do de Pedro, que agora tem peixe. E Pedro diz: vem para cá, porque agora vocês não conseguiram. Não, mas eu consegui. Se eu consegui, calma, fique tranquilo, porque tem peixe para você também. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga para ele: se você não pescar, terá peixe para você também, porque o milagre que Deus colocará na minha vida também vai abundar na sua. Quem quer romper aqui 2026? Quem quer romper? Pastor, e se eu não conseguir romper? Se agarre com quem rompeu.
Eu vou profetizar. Quem não conseguiu romper ainda, se agarre, se atrele com quem vai romper. Por quê? Porque quem rompe também abre portas para outras pessoas romperem. Chegou o dia, em nome de Jesus. Lançai a rede e a pesca será maravilhosa. Amém, irmão? Eu vou parar, senão não volto. Amém? Quando alguém profetizar para alguém que está ao seu lado, se agarre a ele e diga assim: me leve que nem Ruth e Noemi. Aleluia. Presta minha